Olá pessoal, esse é o podcast das áreas contaminadas. Eu sou Marcos Tanaka Riz, sejam bem-vindos. A trilha sonora é dos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato Sampa e @Guilherme.Durão. Sigam a gente no nosso canal Áreas Contaminadas do Telegram e no canal do YouTube ECD Training. Olá pessoal, para você que está lavando a louça, picando cebola, está no carro, está conferindo as unidades na tabela, está esperando o pessoal da sondagem chegar, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido pela ECD Training e pelos nossos colaboradores do Apoia-se e editado por Lilian Coreiaço Riz. Essa é a edição número 52, o 16º episódio da segunda temporada. A nossa principal missão é levar conhecimento e divulgação científica da área do GAC para toda a nossa comunidade, além de falar um pouquinho aí sobre meio ambiente, ciência, economia, tecnologia e um pouco de outras coisas também. Com tudo isso, continuamos tentando ajudar todas e todos vocês, dando poder pelo conhecimento e dando voz pelo reconhecimento. Agradeço demais a sua companhia em mais um episódio. Agradeço ainda mais aos agora 35 apoiadores e apoiadoras dos nossos canais que contribuem financeiramente conosco no Apoia-se. Se você também quiser contribuir conosco financeiramente, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental e seguir ali as instruções. Essa semana fomos agraciados com mais um apoio, o da geóloga Bruna Fiscuc Ferreira. Ela é doutoranda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que veio junto com uma mensagem muito bacana. O apoio dela veio com uma mensagem muito legal, que me deixou muito feliz, consciente que estou ajudando algumas pessoas e me deu mais um empurrão para continuar essa jornada. Em nome de todos nós aqui na ECD, agradeço muito, Bruna. Os apoiadores atuais são Ábila de Moraes, Alain Humberto, Átila Pessoa, Bruna Fiscuc, Bruno Bezerra, Calvin Yost, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Gilberto Vilas Boas, Heraldo Jaquete, João Paulo Dantas, Juliana Mantovani, Larissa Galdeano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Mello, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Wagner Rodrigo, William Taquia e 4 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. No episódio de hoje, converso com Otávio Rodrigues, coordenador de projetos da Peroxichem. Como vocês vão ouvir no episódio, a Peroxichem é uma empresa multinacional com sede nos Estados Unidos e atua no fornecimento de produtos remediadores. Entre eles, 2 que estão disponíveis no Brasil, devidamente registrados no IBAMA, o closor persulfato, que é um oxidante, e o EHC, que é um redutor. O Otávio dá uma bela aula sobre a necessidade e a dificuldade de se registrar produtos remediadores no IBAMA, dá uma aula sobre remediação por oxidação química in situ, chamada ISCO, e fala também sobre a ISCR, ou redução química in situ, fala de bioestimulação, de técnicas combinadas e de outras coisas. Ele fala também sobre a sua trajetória diferente, já que ele é graduado em administração de empresas e entende pra caramba de remediação, sendo um exemplo claro do que ele mesmo falou aqui, que muitas vezes a educação formal sozinha não consegue formar um profissional para algumas especificidades, e as áreas do GAC são particularmente sujeitas a isso, especificidades. Então, a formação do profissional, às vezes, prescinde da educação formal. Particularmente para mim foi um episódio muito legal, porque pude ouvir algumas histórias do meu amigo Paulino Rodrigues, contada por quem eu conhecia muito de perto, seu filho Otávio. O Paulino fundou a Envirochem aqui no Brasil como uma distribuidora dos produtos da FMC. A FMC foi adquirida pela Peroxichem e aí, nesse processo, o Otávio foi trabalhar com o pai dele, o Paulino. A história deles, obviamente, se entrelaça, e um pouco dessa convivência nós teremos o prazer de ouvir aqui nesse episódio. Claro que as feridas aí são recentes e não conseguimos avançar muito nesse tema, mas eu prometo que faremos isso em mais outras oportunidades aí pra frente. Eu espero que vocês gostem. Antes do episódio, eu gostaria de falar algumas coisinhas. Primeiro, que eu tenho visto muitas vagas de emprego dentro do GAC sendo anunciadas. Eu lembro a vocês que eu divulgo essas vagas na hora em que eu as recebo no nosso canal do Telegram. Esse canal do Telegram chama Áreas Contaminadas. Quem tiver interesse é só assinar o canal, e é um canal, né? Então ele não é um grupo. Você não vai receber um monte de mensagens ali
fora do tema, você só recebe as mensagens que eu transmito. Outra coisa que eu gostaria de falar é para vocês assinarem a nossa newsletter. É fácil, é rápido e é gratuito. O link para inscrição está na descrição desse episódio, seja no YouTube, seja no Spotify, e você também pode ver no site da ECD. O site é ecdambiental.com.br. Lá no site você vai ver as newsletters antigas e nelas tem o link de inscrição também. Toda semana eu coloco lá notícias da semana na nossa área, notícias de meio ambiente, de tecnologia, ciências, economia, todas as notícias que têm uma certa interface com a nossa área. E falando em newsletter, na última eu falei sobre intrusão de vapores. Recomendo que vocês leiam ali na newsletter. Eu falei mais precisamente de quais ferramentas de amostragem do ar do solo ou do ar ambiente são usadas em quais etapas do GAC. Falando aqui de modo resumido, novamente recomendo que vocês leiam o texto completo. Na etapa do screening, o objetivo é identificar fontes que estão no solo e na água subterrânea e que possam estar emanando vapores ali. Você quer identificar essas fontes. Você não quer identificar o vapor, você quer identificar as fontes. O vapor é um instrumento para achar as fontes nessa etapa do screening. Então você precisa de um equipamento que tenha sensibilidade adequada, que seja instalado de modo a ser isolado do ar ambiente, do contrapiso e do aterro, ou seja, que ele esteja a uma profundidade aí razoável, tipicamente 1 metro, e nesse quesito os amostradores passivos são a melhor alternativa técnica, mas também podem ser usados poços de vapor com coleta de amostras em bag, Tedlar bag a gente falava antigamente, mas hoje se fala bag, para análises químicas em laboratório externo, ou com equipamento, como o próprio bag, como o vial evacuado ou uma seringa especial, se você tiver a possibilidade de fazer análise química em laboratório de campo. Tanto o amostrador passivo, quanto essas amostragens aí no bag, no vial evacuado, na seringa, análise em laboratório, externo ou laboratório de campo, são aceitas pela DD38 e são boas práticas para o screening. Mas eu recomendo que antes desses métodos, que são muito bons e têm um custo de certa forma elevado para o screening, eu recomendo que você antes faça um pré-screening. E para o pré-screening eu recomendo que você utilize poços temporários de vapor, que eu descrevo lá no meu site, procure no site da ECD, e eu vou falar aqui com um pouco mais de detalhe em uma nova oportunidade. Durante a investigação, fora do screening, já durante a investigação, a DD38 pede que seja identificada e delimitada uma eventual pluma de contaminação do ar do solo, ou seja, uma pluma de contaminação de voláteis na zona não saturada. Nesse caso, devem ser instalados poços de vapor, e a coleta de amostras nesses poços de vapor podem ser com bag, com análise em campo, ou com TO15 ou com TO17 e as análises em laboratório externo. E aí tem uma outra etapa. Após fazer uma avaliação de risco, você pode querer investigar um cenário de intrusão de vapores. Para isso, você tem que verificar a exposição que o seu eventual receptor está submetido. Para fazer isso, você tem que coletar amostras de VOCs, amostras de vapor, abaixo do contrapiso, ou seja, no que a gente chama de subslab. Por quê? Porque todo o vapor que é gerado pela fonte ou pela pluma de água subterrânea, ele sobe e ele vai apresentar riscos se ele se acumular abaixo do contrapiso, que é por ali que ele vai poder intrudir no seu ambiente fechado. Então, nesse ponto do GAC, você deve coletar amostras do contrapiso, do subslab, e analisar com TO15 com todo rigor na amostragem e na análise. Em resumo, para cada tarefa, uma ferramenta é a mais adequada. Como tudo na vida. É isso, pessoal. Fiquem agora com as palavras de Otávio Rodrigues. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com a ilustre presença de Otávio Rodrigues. O Otávio, ele é da Peroxiquem, ele é administrador e é um amigo nosso de longa data aí. Otávio, é muito bom ter você aqui comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Marcão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que é assim que a gente começa o seu podcast. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui de estar participando. Acho que é uma iniciativa muito bacana, onde a gente acaba fomentando a troca de informações, a gente conversa bastante. Além de ser muito descontraído, é muita vontade, é muito bacana conversar com você sempre. Estou muito feliz aí de estar participando e vamos para essa experiência aí, porque você brincou, você já tem aí, sei lá, quase uns 50 podcasts. O meu primeiro, vamos ver como é que vai ser essa experiência aqui. Legal, eu tive que aprender, eu tive que batalhar muito aqui, que eu não sou um bom comunicador, mas agora estou começando a aprender. Mas você já tem isso aí
no sangue, para você vai ser melhor. Boa, vamos ver como é que vai ser. Eu sou meio falante às vezes, mas vamos tentar. Tá, eu vou começar falando de um assunto que é meio espinhoso, né? Para mim, pelo menos, é espinhoso, que é o seu pai, né? Você é filho do Paulino Rodrigues, um grande amigo, um cara que eu gostava bastante mesmo, e infelizmente faleceu aí há um pouco menos de 2 anos. Como é que você fez para se reinventar nesse período turbulento? Eu tenho um pouco de dificuldade para falar, que eu também lembro da nossa conversa pelo telefone e tal. Enfim, como é que você fez para se... Você não vai falar como você superou pessoalmente, mas como você se reinventou profissionalmente, porque, né, você é filho do Paulino. O Paulino é o grande Paulino, né? Ele é o Paulino. Marcão, acho que, claro, até é difícil falar. Eu até comentei com você, a gente ia fazer um teste até para falar com relação a isso, porque a gente acaba mexendo em coisas que, né, cicatrizam, mas que são sempre delicadas de se conversar. E não tem problema, a gente conversa. Vamos ver como é que vai ser. Como a gente até estava comentando rapidamente antes da gente começar aqui o podcast, eu tive que me reinventar na parte profissional algumas vezes, né? Eu sou formado em administração. Por um acaso da vida, vim parar aqui no gerenciamento de áreas contaminadas, onde praticamente não tem administradores. E olha que administrador é um bicho que tem em todo lugar, né? Já teve que repensar e reinventar a minha carreira já algumas vezes. Durante esse processo, né, quando meu pai, né, o Paulino, faleceu ali em meados de 2019, também tive que encontrar uma forma para continuar os trabalhos, né? De certa maneira, algumas coisas mudaram muito, outras coisas não mudaram tanto, né? Eu trabalhei junto aí com o Paulino, né? A gente trabalhou quase 10 anos juntos, o que é um privilégio. Não só trabalhei com um profissional incrível, que acho que uma boa parte aí do mercado conhece, foi professor lá no Senac, atuou forte aí, né, com os processos, né, de remediação químicos aqui no Brasil. Não só essa parte profissional, que foi muito legal, muito interessante, mas também a questão pessoal, né? Trabalhar com um familiar não é uma questão tão simples. Então faz um pouco parte disso. Mas no global, o que sempre me vem à cabeça é que eu fui uma pessoa muito privilegiada nesse aspecto, de ter trabalhado muito tempo com o Paulino. A gente trabalhou junto, eu aprendi muito, porque também é essa questão de trabalhar com ele. Imagina, ele é professor 24 horas por dia, não consegue. Tipo, eu lembro de passagens, assim, da gente, quando tinha um escritório lá em Alphaville, tem um túnelzinho que passava por baixo ali de um lugar para o outro, para a gente almoçar. Aí tinha uns azulejos. Estava passando, ele começava a mostrar como passava o Dineco, usando o azulejo. Então, assim, o dia a dia era meio assim. O almoço de Páscoa, não, mas não vamos falar de injeção hoje, vamos tentar falar de outro assunto. Quando a Vê estava falando de novo sobre remediação. Então, assim, a gente tentava, mas às vezes não... Ao mesmo tempo que às vezes dava uma cansada, também, né, era uma forma de aprender. Aprendi até por osmose, praticamente. Você podia não querer, mas a informação... Você é obrigado a aprender, né? Contando um pouquinho do histórico, o Paulino fez o mestrado dele sobre os processos de oxidação, acho que agora vai fazer uns 15 anos atrás. E antes disso ele vinha de um outro background, ele trabalhou na indústria durante muitos anos, trabalhou com parte de distribuição de produto químico aqui no Brasil. Ele foi vir mais para a parte do gerenciamento de áreas contaminadas, comparativamente com o pessoal que está no mercado, às vezes até relativamente recente. Pô, o pessoal está no mercado há 30, 60 anos. Tipo, coisa... Sim. Ele veio para esse setor faz uns 15 anos, para estudar as aplicações relacionadas aí à remediação de áreas contaminadas. Nesse período, né, quando ele veio para trabalhar com essa questão do gerenciamento de áreas contaminadas, foi junto quando ele fez essa parceria com a FMC, que era a empresa que, na época, desenvolveu alguns dos produtos que a gente tem hoje aí para remediação de áreas contaminadas, né? Principalmente aí o clósuro, que a gente fala bastante, que é o sulfato de sódio. Conheceu a turma que desenvolveu uma série de patentes nessas aplicações. Até uma história interessante, né? A FMC desenvolveu esses produtos para remediação de áreas contaminadas tratando os seus próprios sites. Era um grupo que tinha de desenvolvimento. Verdade, o pessoal de P&D tinha lá, né, as plantas, principalmente de defensivo agrícola, e eles tinham os sites deles contaminados. E tinha um pessoal de P&D e falou, bom, isso aqui oxida, dá para oxidar aqui esses compostos. E aí desenvolveram, e foi basicamente pesquisa pura, e aí a partir dessas observações e dos tratamentos nas áreas que eles tinham lá nos Estados Unidos, se desenvolveu uma área de negócio.
E aí essa área de negócio virou o business, de certa maneira, como existe hoje, né? Essa parte do Environmental Solutions, que hoje é da PeroxyChem aí, né? Teve toda uma série de passagens. A FMC acabou vendendo para um fundo de investimentos esse segmento de negócio, que passou a ser um segmento que atua aí mais focado na remediação de áreas contaminadas. Bom, acabei acho que fugindo um pouco do assunto, porque estava falando do Paulinho, estou falando da empresa dos outros. Isso aí, o histórico é esse, é o histórico. Enfim, trabalhando aí nessa linha em conjunto, né? O Paulinho, então, fez o mestrado dele, fez essa parceria com o pessoal lá nos Estados Unidos e começou a desenvolver aqui alguns primeiros projetos aqui no Brasil, em parceria com algumas das consultorias que a gente tem aqui no Brasil, inclusive em parceria com a FMC na época lá nos Estados Unidos. Em 2011, que aí ele me convidou, eu também estava passando por umas mudanças profissionais, me formei em administração, trabalhei num setor sucroalcooleiro, fui fazer álcool, fui fazer açúcar. Foi uma fase interessante da minha vida, porque trabalhei com essa parte de gestão mesmo, de projetos, foi bem legal, trabalhei como um consultor durante um período, uma indústria sucroalcooleira, então assim, estava para cima e para baixo, viajando bastante, indo para onde ficavam essas usinas, né? Consultor de gestão, consultor assim, não ambiental, consultor de... Não, isso, exatamente, não era consultor ambiental, até deixar bem claro isso. Era como um consultor, como o pessoal que trabalha nessas consultorias como a McKinsey. Trabalhei com um monte de projeto, desde questões de realocação de pessoal. Você começa a aprender a fazer umas coisas muito diferentes. Até processo produtivo. Eu estava discutindo, às vezes, questão de produção com gente que tinha 20 anos fazendo aquilo. E você tem que discutir com ele, que às vezes ele tem que fazer um pouquinho diferente do que ele está fazendo. Eram situações um pouquinho mais complicadas de lidar, mas você aprendia ali um pouquinho como fazer isso. Me pediram para ficar como gerente administrativo lá de uma das usinas. Eu tinha 2 anos de formado, tinha uma equipe com 15 pessoas que trabalhavam para mim. Lembro até hoje, tinha um engenheiro de segurança que tinha mais tempo de atuação do que eu tinha de vida. O cara estava respondendo para mim, eu falo, rapaz, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu não sei se isso diz mais bem de mim ou talvez não tão bem da empresa, de ter colocado alguém com 2 anos de formado para fazer isso. Mas, enfim, uma série de conjunções na época fizeram fazer que aquilo não fazia sentido. Aí o Paulino volta para a história. Quando ele me convidou, falou, olha, você não quer vir trabalhar comigo? E aí foi para um outro caminho mais arriscado, que a gente foi, bom, o Paulino virou e falou, estudei sobre esse assunto, estou com uma parceria muito legal, vamos desenvolver esse negócio em conjunto? Eu tenho essa bagagem técnica, estudei muito sobre o assunto, tenho uma super experiência já fazendo esse tipo de, tanto de distribuição de produto, também com relação à parte da aplicação dos produtos. Poxa, vem trabalhar comigo, vamos trabalhar junto, você tem aí essa sua experiência na parte de gestão, vamos botar força nisso junto, vamos em frente. Acho que esse é um caminho interessante. Além de tudo, vamos falar em empreender. Era uma super experiência, em 2011, em 2012, poucos meses depois a gente fundou a EnviroChem, que foi a empresa que a gente trabalhou aí durante os últimos quase 10 anos, promovendo principalmente os produtos da PeroxyChem, né, para remediação de áreas contaminadas. Durante esse período, a gente também desenvolveu alguns outros produtos, claro que não com a mesma força como os produtos da PeroxyChem. Algumas outras soluções para remediação, né, nessa linha de produtos químicos. Eu já tinha passado por esse tipo de mudança, sim. E aí passou agora, em 2019, quando aconteceu tudo isso, né, que foi um processo muito rápido. Paulino internou em agosto de 2019 e veio a falecer no mesmo mês. Então, assim, foi tudo muito rápido. Então, também tive que rever muita coisa de como a gente manteria, né, o funcionamento da empresa. A gente mantive ainda, né, nesse formato através da EnviroChem até aí, janeiro agora de 2020. Certo. Em janeiro, eu acabei fechando um acordo com a PeroxyChem, onde, em vez da gente, como a gente atuava como um distribuidor deles, eu passei a atuar individualmente como gerente de projetos da PeroxyChem aí, né? Que faz o suporte dos produtos e das formas de aplicação. O time é pequeno aqui no Brasil, sempre foi, né? Quando eu estava junto com meu pai, era eu, o Paulino e a Rose. Desde que a PeroxyChem existe como entidade aqui no Brasil, tem o Afonso atuando aí, que sempre atuou bastante aí na linha dos redutores. A gente atuava bastante com os oxidantes, certo, e a PeroxyChem atuava na linha dos redutores, agora tudo junto desde 2019 através da PeroxyChem. E hoje estamos aí, eu e o Afonso juntos aí para tentar tocar o barquinho agora
nós dois aqui. Dentro da Peroxiquem, então. Vocês estão dentro da Peroxiquem. Exato. E aí vale comentar que no meio dessa situação toda pessoal, dessa situação toda profissional, a Peroxiquem também passou por um processo de aquisição, então ela foi comprada por uma outra indústria química muito grande, a Evonik, a indústria alemã. Foi tudo junto, aquele final de 2019 ali, essa questão da integração das atividades da Envirochem, incorporando, né, através da Peroxiquem, que já era muito próximo. A gente já sempre atuou muito, muito, muito próximo. Então, não só aqui eu comentei do Afonso, mas assim, a gente tem uma ligação muito forte com a equipe da Peroxiquem, né? Tem lá a equipe de lá, né, principalmente o diretor dessa linha de negócios, que é o Scott Staffel, que sempre fez o suporte, aí, sempre ajudou a gente, desde a época quando o Paulino começou a fazer os processos aí de estudar essas aplicações. Certo. Mas, enfim, foram muitas mudanças, mas estamos seguindo, 2021 está aí com tudo, 2020 passou com todas as questões complexas com relação à Covid, acho que o setor inteiro sentiu bastante. Teve muitos projetos que tiveram que ser postergados. Acho que o mundo, né? Estou falando do nosso setor, mas o mundo chacoalhou em 2020. Vamos falar agora do nosso começo, do seu começo. Então, quando você era o jovem Otávio, onde você morava? E por que você falou, vou fazer administração? E você estudou na FEA, né? Lá na USP, é isso? Como é que foi o processo de escolha pela carreira de administração ali? Aí você está puxando uma coisa lá de trás. A minha infância, adolescência inteira, eu morei em Itapevi, que é ali, né, seguindo para a zona oeste ali de São Paulo. A gente morava num condomínio ali em Itapevi. Bom, estudei, sei lá, colégio particular, sempre tudo com, assim, eu entendo muito, muito privilegiado quando a gente vê no nosso contexto, né? E aí, acho que no ensino médio, comecei... Foi uma coisa que eu vou contar porque eu acho curioso, mas é uma bobeira. Olha só. Resolvi estudar administração, porque quando eu estava, sei lá, aquelas tomadas de decisões de quando você está no ensino médio, normalmente não faz sentido nenhum que tenha a ver com o curso que você vai fazer, né? Eu lembro que teve uma peça de teatro no colégio, e aí a gente, né, a sala tinha que organizar essa peça de teatro, então você tinha que gerenciar ali, né, tinha que montar aquilo lá, e aí acabou sobrando a bomba na minha mão de gerenciar aquela coisa, do tipo, não, tem que trazer não sei o que, tem que pintar não sei o que lá, e me jogaram para fazer isso daí, e eu acho que eu até fiz isso legal para a época, né? Tipo, você tinha que coordenar as pessoas sei lá, do segundo ano do colegial, eu falei, pô, isso aqui é legal de fazer, eu achei que tinha feito legal, achei que tinha a ver, e aí falei, bom, acho que gerenciar pessoas é uma coisa que talvez eu goste, e fui fazer administração meio pensando nisso. Falei, então vamos administração. Fora que a administração era aquela bola segura também, né? Sim. Tipo, sei lá, acho que de muitos cursos, é um curso que muitas vezes, quando você não tem uma segurança tão grande de para onde está querendo levar a sua carreira, acaba sendo uma escolha um pouco mais onde você acha que vai errar menos, sei lá. Sim. E aí dentro da administração tem duas coisas que é interessante a gente saber aqui. Uma delas é que eu estudei lá na USP na Educação Física, tem outros amigos que estudaram na Geologia, outros na Poli, né, no nosso mercado e tal, e a gente diz pejorativamente que a fé é o shopping, né, da USP. Então, primeiro, o que é o shopping da USP mesmo? E segundo, no nosso mercado, assim, é um mercado de certa forma acolhedor, né, para outras profissões e tal, outras formações, mas você se sentiu discriminado por ser da administração e não ser geólogo ou ser engenheiro e tal? Poxa, se a fé é um shopping, realmente o pessoal falava essas coisas mesmo. Mas, sei lá, Marcão, teve umas coisas interessantes, por exemplo, eu fiz administração no noturno, e eu comecei a fazer estágio, comecei a trabalhar, sei lá, na metade do segundo ano. Certo. Então, assim, de verdade, tinha essas coisas, mas assim, cara, eu tava preocupado em outra coisa, com outras coisas, eu tava numa outra vibe, mas sempre teve essas brincadeiras. Com relação ao seu questionamento sobre preconceito por ter vindo da administração, pessoalmente eu não me lembro de ter passado por nenhuma situação, de alguém ter olhado torto, ter falado alguma coisa para mim. Pessoalmente não me lembro, pode ser que tenha ocorrido, mas se aconteceu, de verdade, eu nem percebi. Eu acho que talvez até além disso, viu, Marcão? Acho que até tem uma cobrança minha de vir de uma área que muitas vezes é muito distante da área que a gente atua. Sim. Então eu sempre me cobrei muito com relação a isso. De certa maneira, acho que até foi relativamente positivo. Me forçou a estudar um assunto que era um assunto muito longe da minha área de formação.
Então aí a gente tem que correr atrás. Mas Sim. pessoalmente não me lembro nunca de ter passado por nenhuma situação. A gente faz suporte técnico, né? A gente tenta ajudar as pessoas com os processos de remediação. A gente tem feito isso, eu tenho feito isso nos últimos 9 anos da minha vida. Só que os primeiros anos não foram bem assim. Quem sempre fez mais era o Paulino, principalmente no começo. Eu posso dizer que pelo menos os últimos 5 anos eu tenho atuado mais forte nesse sentido, e acho que nunca aconteceu uma situação onde teve, não sei, alguma palavra torta, ou alguém me achou que o que eu estava falando não era válido, que aquilo não fazia sentido. Acho que a gente acaba, às vezes, não estudando de maneira formal, né, dentro da universidade, mas assim, a gente tem aí 10 anos trabalhando com isso, como conviver, nem que eu não quisesse, não dava para não aprender com o Paulino, a coisa vinha praticamente por osmose. Tive a oportunidade de fazer uma série de cursos, não só aqui no Brasil, fora do Brasil, fiz treinamento com a equipe da Peroxiquen, 5 vezes para o Batel, fiz mini curso no Batel, então a gente corre atrás para estudar e aprender o que é necessário para poder fazer o trabalho de maneira, espero eu, com sucesso. Pelo menos a gente tem um histórico bem interessante aí nesses últimos anos de projetos de remediação com resultados muito interessantes, muito bem feitos. Então, desse tracking, eu acho que eu só me orgulho. Eu acho que a gente tem muito mais sucessos do que insucessos. Claro que, falando isso dentro de um contexto, né? Todo o gerenciamento de áreas contaminadas, ele evoluiu nesse processo, né? Sim. Que se fazia 10 anos atrás é muito diferente do que se faz hoje. Sim. Acho que a gente vem evoluindo junto aí. Dentro disso, da remediação, da evolução, dos sucessos e tal, a gente sempre fala, eu falo lá nas minhas aulas, né, e junto com o Paulino também, ou junto ou separado, a gente tinha essa história aí, que a oxidação oxida, né, o oxidante ele oxida e não tem jeito, não tem dúvida quanto a isso. Mas a remediação por oxidação nem sempre tem sucesso, não por culpa do oxidante, mas por culpa de outros fatores. O incremento do sucesso na remediação, você atribui a um entendimento melhor do mercado desses outros fatores. E que outros fatores são esses? Ou é a Peroxiquen que desenvolveu alguma coisa que, não no produto, mas que algum protocolo que obrigue o cara a fazer uma investigação melhor ou alguma coisa melhor? Assim, Marcão, acho que vai bem por essa linha que você falou. Acho que o mercado todo como evoluiu, e acho que as diversas etapas evoluíram, né? As etapas de investigação e entendimento de modelo conceitual evoluiu muito, e acho que com isso todos os processos de remediação melhoraram com isso, né? A gente entender melhor não só a disposição espacial, mas também, né, o entendimento do meio, por onde se encontra aquela contaminação, como que se deu aquela formação, né, a construção daquela pluma, como aquela contaminação está se distribuindo. Uma melhora nesse entendimento melhorou nossos processos de remediação. Eu acho que isso é um fato. Na sequência, melhorou também a nossa forma de aplicação. A gente começou a entender um pouco melhor do meio, talvez tenha começado a aplicar de maneira mais efetiva os reagentes. Você falou da oxidação, eu acho que é por aí. Quando você não sabe exatamente onde está o seu contaminante, o que você faz é que você aplica quantidades enormes de oxidante por tudo e espera que, de alguma maneira, ela vá entrar em contato. Ela vá para onde você quer e ela gere esse contato. Um entendimento melhor de onde se encontra o contaminante faz com que você também consiga entregar o oxidante que vai fazer o trabalho dele. A gente sabe que ele vai tratar uma boa parte dos compostos orgânicos que são aí o alvo da maior parte desse processo de remediação que a gente vê aqui no Brasil, né? Que hoje são foco aqui no gerenciamento de áreas contaminadas no Brasil. Um aperfeiçoamento do entendimento de onde a gente vai colocar esse oxidante é que vai trazer um resultado melhor. Claro que tem aí, e aí acho que o que vem como tecnologia nova e coisas novas relacionadas à aplicação, relacionadas a produto, é como fazer essa entrega, é a gente entender que variações a gente pode fazer entre os reagentes, entre os produtos, para conseguir fazer essa entrega de uma maneira mais efetiva. Certo. Não só a entrega, ou como vai fazer o contato. Quando a gente está falando de oxidação. Sim. Então, por exemplo, existem aí iniciativas um pouquinho mais novas, por exemplo, trabalhando com um reagente que não é tão diferente do persolato de sódio, o persolato de potássio, e tem uma solubilidade muito mais baixa, e que antes era colocado meio de lado justamente por isso, porque era muito difícil entregar a massa dele em subsuperfície, tinha que trabalhar com muita solução para injetar, então isso dificultava o processo.
mas isso tem aí se desenvolvido formas de aplicar ele, por exemplo, em camadas de fluxo. E aí você mantém uma quantidade ali de persulfato no meio, de oxidante naquela camada, por um período mais longo. Certo. E com isso você, por exemplo, consegue diminuir efeitos de back diffusion, por exemplo, né, da volta daquelas contaminações das argilas para zonas mais arenosas. Foram se desenvolvendo outros produtos e outras soluções, tendo em vista que você tem situações diferentes e essas situações diferentes precisam ser tratadas de formas diferentes. Sim. É nesse caminho que também a gente teve aí um ganho de desenvolvimento, acho que não só do entendimento, mas também dos produtos. Mas isso só é possível porque a gente teve um aprimoramento do entendimento do meio e de como essas situações acontecem em subsuperfície. Eu acho que teve realmente o que você falou. O Newton conta uma história muito boa, né, do permanganato, né? É um oxidante também, né? Não é um persulfato, mas é um oxidante. E ele próprio, a pedido da consultoria e da indústria, né, que precisava remediar, instalou poços. Um poço caro, de inox, espiralado, aquela coisa toda, com uma seção filtrante longuíssima, sei lá, 15 metros de seção filtrante. E aí, como você falou, né, o oxidante vai aí para onde ele quer, né, pega as camadas de fluxo e vai. Passado um bom tempo, o pessoal viu que no rio ficou rosa. Então essas histórias do rio cor-de-rosa pelo permanganato permeiam aí. Famosas. São famosas. Tem algumas, né, com produtos remediadores, aí, com os oxidantes. Sim. O rio cor-de-rosa é uma famosa. Os famosos vulcões de peróxido de hidrogênio também. Também acho que é uma história aí famosa. O pessoal, né, que fazia a terra tremer antigamente, isso. Pegava os postos de combustível, fazia a terra tremer. Isso evoluiu muito, né? A gente também evoluiu muito nas técnicas e nas formas de aplicação para processos muito mais eficazes. Nesse processo, acho que o setor como um todo evoluiu, né? Não é só o processo de oxidação de uma empresa em específico, né? Que você comentou, puxa, a Peroxichem tem lá um protocolo especial, não é que a gente tem um super protocolo único que só a Peroxichem sabe. Claro que existem um conhecimento adquirido com o tempo para uma série de processos que são proprietários da empresa, né? Tem uma série de soluções para questão de estabilização e imobilização de metais solvidos, né? Você conseguir fazer a precipitação em formas estáveis, que são conhecimentos proprietários da empresa. Ela comercializa isso, ela rentabiliza a atuação dela nesse formato. Mas uma série de questões não estão só ligadas a isso, estão ligadas a uma metodologia de como fazer as aplicações e como auxiliar, de repente, as consultorias que não são tão especializadas nesses processos. Sim. Então, por isso que é muito importante para as consultorias executar essas etapas, ou se não forem executar todas as etapas, né, que a gente entende que são adequadas para o processo aí de remediação, entender por que você não está executando essas etapas. Então, assim, a gente entende que é muito importante fazer estudos laboratoriais antes, fazer ensaios de tratabilidade, fazer ensaios de bancada. Sim, alguns deles são muito importantes. Alguns deles podem ser menos importantes. Mas você precisa saber claramente por que você não está fazendo, e o mais importante, você precisa saber por que você está fazendo. Sim, sim. Porque é uma história que eu, pelo menos, gosto de contar, porque eu vivi isso. Eu achei engraçado, ouvindo isso de um laboratório, quando um consultor ligou lá para esse laboratório, e falou, olha, o laboratório, eu queria fazer uma tratabilidade. Aí o laboratório falou, muito bem. Mas não, o que você quer fazer na sua tratabilidade? E aí a consultoria respondeu, eu quero uma tratabilidade. Não sabia nem por que estava fazendo, assim, a princípio não sabia nem o que estava fazendo, nem para que estava fazendo. Ter essas clarezas, eu acho que são muito importantes. Saber qual pergunta fazer é um negócio fundamental. É importante. Né? Não sabe nem para, assim, às vezes não sabia nem por que estava fazendo aqueles determinados ensaios. Se você vai fazer um ensaio desse, usar recurso do seu cliente, do responsável legal da área, você vai estar usando o recurso dele, vamos usar esse recurso da melhor forma possível. Então, assim, vamos primeiro ver o que dentro desses ensaios e dentro desses testes vai auxiliar e vai te otimizar no teu processo de remediação. Vamos selecionar um escopo que se entenda adequado e que vai responder perguntas inteligentes e que vão te dar um norte para o que você vai estar querendo implementar lá para frente. Pensando um pouquinho para trás, nesse sentido de tratabilidade, o tratabilidade surgiu muito da ideia de, tipo, vamos testar tecnologias inovadoras e vamos comprovar que isso funciona. Certo. Então, assim, a ideia do tratabilidade ele surgiu muito disso, né? Quando
Então, os processos de oxidação eram colocados como técnicas inovadoras. Sim. Mas vou concordar que isso foi 15 anos atrás. Assim, né? Saber que peróxido de hidrogênio, sulfato de sódio, trata benzeno, acho que todo mundo já sabe que trata. Acredito que sim. Acho que tá, né? Não tem mais essa dúvida. Acho que aí a grande questão é, se vamos fazer esse estudo, para que estamos fazendo esse estudo? Então vamos fazer aqui uma adequação de dosagem. Vamos ver se tem alguma condição específica no meu solo que pode ter algum tipo de interferência na minha demanda por oxidante. Vamos observar, porque esse é um site um pouco mais complexo, que apresenta metais. Puxa, se eu entrar com um oxidante, será que a gente não vai estar lixiviando aqui alguns metais? Isso vai ser um problema. Tem uma série de coisas que podem ser levantadas, sim, mas, de novo, não tem uma receita pronta para isso. Você precisa pensar sobre o seu caso, você precisa conhecer o seu site. E aí, a partir disso, você aproveita esse seu estudo, você faz essa série de estudos primeiro no laboratório para te ajudar nas próximas etapas. Se não for nesse formato, fica um pouquinho mais complicado. Sim. E muitas vezes eu vi você e o Paulino, né, vi vocês dois fazendo um tipo de um questionário para o aluno ou para a consultoria, né, na verdade era um aluno que era da consultoria, que falava, eu quero usar na época o cara queria usar o Closor, o persulfato, né, o produto comercial Closor, para remediar a área dele. E vocês faziam um questionário que, assim, o cara, ou ele falava, vou embora daqui, né? Ou ele falava, me dá 2 toneladas desse negócio e não enche o saco, ou ele levava ele a pensar, a refletir sobre os dados que ele tinha que coletar mais para ver se a aplicação do Closor era eficiente. Como é que tem se desenvolvido isso de lá para cá? Acho que isso continua mais ou menos nesse formato, né, Marcão? Porque a gente consegue até dividir em 2 situações. Acabam existindo consultorias que têm bastante experiência, que muitas vezes até têm respaldo de especialistas muito mais graduados do que eu, do que até do que o Paulino na época. Tem aí consultorias que têm esses respaldos até internacional, o pessoal que tem aí uma experiência muito grande nesse tipo de processo. Então, aí a gente se sente um pouco mais seguro do cara falar, olha, eu preciso de tanto de produto, a gente já fez os nossos ensaios de laboratório que a gente entende que são importantes, a gente já fez a nossa tratabilidade, a gente vai seguir agora com um piloto nesse formato, e a gente vai precisar de tanto. Poxa, tá bom. Se você quiser discutir, vou achar ótimo, porque eu vou aprender, então, certo, perfeito. Mas tem as situações, muitas vezes, que são o inverso. E aí tem de tudo, né? Tem desde o pessoal que quer tratar o posto de monitoramento, né? O cara vai lá e fala, olha, eu nem entendo por que faz isso, né? Se o cara tá querendo aplicar um pouco de oxidante no posto de monitoramento, ele já podia pegar a água da CETESB mesmo e mandar para o laboratório, porque dava na mesma. Exatamente, tá limpinho, né? Então, mas enfim, e aí é onde a gente acaba tentando ter alguma atuação um pouco mais, às vezes dando um passo para trás, às vezes até 2 passos para trás, a questão até da comercialização por conta disso. Lógico, a gente não quer controlar o projeto de ninguém, a gente nem tem esse poder. As pessoas têm liberdade empresarial, inclusive, para poder atuar da forma que entende que deve. A gente pode fazer uma série de recomendações. E aí, dentro dessa série de recomendações, a gente trabalha normalmente nesse formato. A gente tenta primeiro entender um pouco melhor do projeto da pessoa, o que ela está querendo fazer, porque muitas vezes o que acontece é até uma questão econômica mesmo. Só quer fazer um projeto onde a escala fica de dimensões tão grandes, isso é bem comum. A resolução das nossas investigações, às vezes, não é a mais... Ela não é aquela melhor resolução, e muitas vezes é. Poxa, o cara não fez investigação de solo, tem lá uma área gigantesca com 3 ou 4 poços de monitoramento, com aqueles filtros enormes, aí ele me manda um relatório com aquilo ali e fala, olha, eu quero oxidar e eu quero tratar isso aqui, tá? Você fala, rapaz, não é isso, para tudo, vamos dar alguns passos atrás. Mas tem o concorrente que falou que faz, e é só colocar 100 gramas no pó de pilim-pim-pim dele que funciona. Cara, tá bom, conversa lá com ele, então, porque com a gente fica um pouco mais difícil, a gente vai seguir uma metodologia que a gente entende que é a metodologia adequada, que passa por um entendimento do modelo conceitual da contaminação, que passa por uma execução de alguma investigação prévia, né? Por exemplo, os processos de oxidação. A metodologia da Peroxiquim segue, né, a ideia de você fazer algumas coletas de solo para determinação do SOD, né, do Soil Oxidant Demand, né, a demanda natural de oxidante pelo solo, e aí, baseado nisso, na massa do contaminante, você faz o cálculo estequiométrico e chega à massa de oxidante.
Aí você soma esses dois fatores e chega a uma quantidade de reagente, né, de oxidante que você precisaria para aquela área. Então, assim, a gente vai embasando uma metodologia para chegar na quantidade que você precisa de reagente. Aí você dá um chute lá na hora e vai, eu acho que vai precisar de... Não é assim, tem que seguir uma metodologia, você precisa de dados do campo, porque todo site é um site específico, cada caso é um caso, não adianta querer generalizar, porque muitas vezes acredita que é posto de combustível é fácil. Cara, posto de combustível não necessariamente é fácil, ele pode ser fácil, mais fácil do que outros casos, mas existem casos onde posto de combustível é muito difícil. Você pode pegar áreas com NA muito profundo, em topo de morro, e aí você tem uma série de contaminação que ficou retida no solo, e como que você vai fazer para tratar não só a água, mas você talvez tenha que fazer uma mudança de fase daquele teu contaminante, vai ter que tirar ele, ter que limpar aquele solo antes, senão ele vai voltar, aquela contaminação vai ficar sempre ali. Então tem várias situações onde o posto de combustível também pode ser muito complexo. E se você não entender muito bem aonde ele está, o meio onde ele está e como você vai atuar, pode ser que você tenha resultados muito, muito ruins. E acho que é meio nessa linha, né, Marcos, que a gente tenta seguir, de tentar instruir da forma que a gente entende que é a mais adequada para as consultorias. E assim, isso vale para qualquer tamanho de consultoria. Falei aquela hora sobre as consultorias grandes, internacionais, já vi de tudo pequenininha, de 2 pessoas que não tinham uma super experiência, que nunca tinha trabalhado com licitação, fazer projeto bonitinho, redondinho, tendo resultado muito bom, dando tudo certo. Já vi consultoria das muito grandes que resolveu fazer tudo sozinho, não quis falar nada, o que não tem problema nenhum, porque internamente a gente sabe que tem pessoas muito experientes e muito capacitadas que também poderiam fazer aquilo com muita propriedade e que depois de alguns anos ligam para a gente e falam, então, não está dando muito certo, você não quer dar uma olhada aqui no que a gente está fazendo para dar alguma sugestão? E aí você vê que poderia ter feito o projeto de uma maneira talvez mais adequada e ter colhido resultados muito melhores. Faz parte, acho que assim, a gente não quer, porque entre outras coisas isso às vezes até queima a tecnologia. Lá no passado teve uma série de técnicas que acabaram sendo queimadas. Permanganata é um bom exemplo, um outro exemplo de onde a gente viu isso é no uso de surfactantes. O uso de surfactante, ele é uma ferramenta incrível, a verdade é que é uma ferramenta incrível, você consegue tratar situações muito complexas com surfactante. Mas você também pode fazer besteiras enormes com surfactante. Se você não tiver uma clareza e não tiver tudo muito bem planejado, tomando todas as precauções que são necessárias, fazendo todas as etapas, até muitas vezes tendo que tomar medidas ali de restrição e de controle naquele, né, no envolto da área onde vai ser tratado. Às vezes pode ser necessário trabalhar com barreira hidráulica, pensar em outras formas, até uma oxidação junto, ou não necessariamente junto, ou só para caso emergencial, vamos dizer assim, para tentar evitar um problema maior. Duas coisinhas que podem ser muito perigosas, o surfactante e pressão de injeção. Sim, isso são duas coisas que você tomar muito cuidado na hora que está trabalhando. E não que elas estejam erradas, pelo amor de Deus, também. O pessoal fala muito mal, às vezes, de trabalhar com um pouco mais de pressão. Dependendo do produto e dependendo do formato da aplicação, pode ser uma forma. Mas tem que saber o que está fazendo, tem que entender o que está fazendo. Cada caso é um caso. Sabendo o que está fazendo, eu não vejo problema com a forma, mas tem que saber o que está fazendo. Sim. Legal. E aí, Otávio, outra coisa que intriga o mercado todo, principalmente no caso de produtos remediadores, é a necessidade, a obrigatoriedade, não sei o nome correto, de que o produto tenha um registro no IBAMA. Como funciona isso? O que o IBAMA exige para registrar? Não sei como é o nome, mas eu vou chamar de registrar aqui. O que o IBAMA exige para registrar um produto? A Peroxiquem eu sei que tem pelo menos um produto registrado, autorizado pelo IBAMA a ser aplicado. Como está a situação dos demais produtos da Peroxiquem e como isso impacta o mercado? Uma história que a gente ouviu, nós ouvimos juntos no curso, é que você precisa de autorização até para colocar hidróxido de sódio ou bicarbonato de sódio, que é algo que auxilia na oxidação. Como é que foi a implementação disso? Como está a situação hoje? Explica isso aí para nós. Vamos lá, Marcão, porque esse é um tema complexo. O Brasil ele é um país que tem uma questão regulatória complexa. E a questão do registro no IBAMA eu acho que também é um bom exemplo disso. Os produtos remediadores, eles podem ser, a princípio, divididos em 3 tipos. Tem os produtos remediadores físico-químicos, você tem os bioestimuladores
e os biorremediadores. Produtos físico-químicos entram aí os produtos que são os oxidantes, os redutores, os surfactantes, todos os produtos que, por ação físico-química, fazem o tratamento dos contaminantes. Os bioestimuladores são produtos que vão estimular, né, o desenvolvimento ali de organismos que sejam já presentes no solo. Então, eles já estão lá, você só vai dar uma fonte, uma forma de auxiliar esses micro-organismos, dando mais alimento para eles ou mais aceptores de elétrons, que vão fazer com que ele respire. Então, o mecanismo é esse. E a terceira linha são os biorremediadores, onde você está introduzindo organismos, por exemplo, bactérias que poderiam fazer esse tratamento, por exemplo, as famosas Dealococoides. Dessas 3 linhas, a gente sabe que elas passam por processos diferentes lá dentro. Todo o arcabouço da regulamentação passa, inicialmente, por uma resolução CONAMA, e, na sequência, tem uma instrução normativa do IBAMA. A resolução do CONAMA, ela te diz que precisa, que é necessário fazer o registro, e te passa uma linha base sobre qual é o formato para fazer esse registro. A instrução normativa, ela vai muito mais aprofundada, ela fala muito mais em detalhes o que precisa ser feito para cada um desses tipos. Tem até formulários, tem até uma série de informações lá que vão ser respondidas e preenchidas. A princípio, no começo, eu vou falar só dos físico-químicos. A grande questão é que a gente tem uma gama muito grande de produtos que podem ser produtos remediadores, principalmente porque nessa regulamentação, ela é dada, né, essa necessidade de registro, não pelo que é o produto, mas por sua função. Então, se o produto vai ser utilizado no processo de remediação de áreas contaminadas, ele pode ser usado para infinitos fins. Ele pode ser usado na agricultura, ele pode ser usado como formulação de um alimento, ele pode ser usado na construção civil, ele pode ser usado para diversos fins. Mas se ele estiver sendo utilizado para remediação, ele precisa ser registrado. Daí que vem a questão da regulamentação. E aí a gente até pode entrar... Acho que é a sua segunda pergunta primeiro, depois a gente continua lá no restante. Em relação aos produtos que a gente chama de produtos auxiliares. São produtos que, por exemplo, no processo de oxidação, são utilizados para, por exemplo, ativar o persulfato. Então, você vai fazer uma manobra de pH ali, vai usar o hidróxido de sódio para elevar o pH do meio, né? Uma patente da Peroxiquen aí para você conseguir aumentar, né, a efetividade dos processos de oxidação. Você aumenta bastante a cinética da reação quando você ativa o persulfato. Tem várias rotas de oxidativas que acontecem ao mesmo tempo. Então, quando você faz essa manobra de elevação de pH, você melhora o processo de oxidação. O uso do hidroxissódio nesse processo, ele precisa ser registrado, porque ele está tendo uma atuação dentro do processo de remediação de áreas contaminadas. Então, dentro do entendimento atual do IBAMA, você precisa. E aí o que vale também, acho que comentar, é dentro do entendimento atual. A regulamentação atual, ela não é uma regulamentação extremamente clara em alguns aspectos. Então, acaba havendo espaço para interpretações de quem está lendo a regulamentação. E aí, tanto interpretações que são dadas pelas partes interessadas aqui do mercado, que estão dentro da regulamentação e acham que é naquele formato, como interpretações do próprio IBAMA. Aí, querendo ou não, é eles que vão dar a chancela de que aquele produto está registrado ou não. Então, o entendimento que acaba prevalecendo é dos agentes do IBAMA sobre o que é aquele produto e qual é a atuação daquele produto. Sim. No entendimento deles, se aquele produto está sendo usado para um processo de remediação, ele vai precisar, né, na ideia, né, de um físico-químico, nessa atuação como um agente químico, por exemplo, como a gente está falando, uma alteração de pH, precisaria do registro do produto, mesmo ele sendo um produto auxiliar. Se você for pensar ele individualmente, a princípio ele não faria o tratamento. Por exemplo, a gente usou esse exemplo do caso do persulfato. Um outro exemplo que pode ser utilizado é quando você vai fazer, vai fazer uma manobra de buffer para fazer aquela adequação do pH, para deixar um pH neutro, para facilitar a vida ali das bactérias na bioestimulação. Muitas vezes precisa ter, né? Muitas vezes não, você vai precisar que o seu pH esteja numa faixa neutra, entre 6 e 8. Uma forma de fazer isso é você introduzir ali um reagente, né? Para manter o pH do meio equilibrado dentro dessa faixa. E no entendimento do IBAMA, você precisa de registro, porque você está fazendo uma aplicação de um agente químico que está dentro do processo de remediação. O entendimento que a gente aprendeu aí nesses últimos alguns anos, acho que são há 7 anos trabalhando, 8 anos, acho que
produto que a gente tem, né, que a Peroxiquem tem registrado há mais tempo, é o Closor Persulfato, né? Que é isso, já foi agora, no comecinho desse ano, a gente conseguiu pela segunda vez a renovação do produto. Nesse período que a gente conseguiu entender um pouquinho do processo, é nesse formato. Perguntou sobre os produtos, hoje a gente tem 2 produtos, unicamente, o Closor Persulfato e o EHC, né, o redutor, certo, que tem, né, ferro zero valente e uma fonte de carbono orgânico. Acaba tanto com a redução química direta, né, com esse contato com os EVI. Ele é um bioestimulador que tem essa fonte de carbono orgânico que vai ali auxiliar, né, no desenvolvimento dos micro-organismos que são dealunogenantes. Então, isso é uma outra forma de atuação. E uma terceira, que às vezes é pouco falada, e até eu acho que é interessante comentar, porque acho que até é pouco falada mesmo no nosso mercado, que é a redução química indireta. A gente tem muitos... O solo no Brasil é muito, muito, muito rico em metais, por exemplo, muito rico em ferro, e você pode, através de alterações geoquímicas do meio, fazer com que esses metais de ocorrência natural se tornem o seu agente redutor. E esses metais se tornem metais reativos, e no contato do seu contaminante, por exemplo, dos clorados, com, por exemplo, um sulfeto de ferro, por exemplo, ele consiga reagir e tratar o clorado. certo. E isso é pouco falado, muitas vezes, quando a gente fala de bioestimulação. Todo mundo pensa que está só no processo biótico, ali na declorinação redutiva, na respiração, né, da respiração das bactérias, usando, né, os clorados ali como vetor de elétron, né, ele vai respirar os clorados, né, nos processos de metanogênese e tudo mais, né, naquela condição metanogênica. Também em condições muito redutoras, os metais, você também pode ter a criação de metais reativos de ocorrência natural. Manganês, e muitas vezes ele é tão importante quanto a questão da declorinação por conta dos micro-organismos. Não, vocês têm esses 2 produtos, é isso? Registrados? Hoje a gente tem 2 produtos registrados, é o Closor, que é o persulfato de sódio, e o EHC, que a gente conseguiu no meio do ano passado, o registro. Fora esses 2, a gente vem trabalhando em alguns outros registros, entre eles do hidróxido de sódio. A gente está fazendo o registro de um produto para tentar fazer essa adequação de pH. No princípio, poderia ser até utilizado para os 2 processos, tanto para corroborar e ajudar nesse processo, né, de manter o pH em faixas neutras, em alguns outros usos, como também para o processo de oxidação. E aí tem alguns outros produtos também que estão aí na nossa lista, que vão ser registrados aí com o tempo, né? A gente tem outros ativadores, como, por exemplo, o ferro-EDTA, tem alguns outros produtos também para o tratamento de metais, o HCM, né, que é mais voltado para a linha aí da ideia de mobilização de metais dissolvidos. E aí a gente até tem um caso interessante que acho que vai entrar na lista, então eu acho que não tem problema comentar sobre ele. A gente tem um produto, um bioestimulante, que é o ELS, é a base de lecitina de soja. E a gente entrou com o processo como um bioestimulador. Certo. A gente foi lá para o IBAMA e falou, olha, IBAMA, eu tenho esse produto, a base de lecitina de soja, o mecanismo dele é aí, né, produzir uma fonte de carbono orgânico que vai ser fermentado, né, vai virar ali uma fonte de hidrogênio para os micro-organismos, vão ficar felizes, vão comer bem, vão respirar bem, e vão respirar tudo que tiver lá de receptor de elétron, até acabar com os clorados que tem na área. E a gente fez essa solicitação ao IBAMA, né, para o registro como um bioestimulador. E o que aconteceu é que na interpretação, no entendimento do IBAMA, a lecitina de soja, por ser um produto que é utilizado na indústria como um emulsificante para uma série de produção, na produção de alimentos, ele entendeu que ele é um físico-químico. Ele não entendeu como um bioestimulante. A gente, então, vai ter que fazer esse processo do registro desse produto como um produto físico-químico, apesar da atuação dele ser basicamente através de um bioestimulante. E isso foi uma interpretação dos agentes do IBAMA, que até ajudam muito no processo por exemplo, de aplicação do produto. Essa característica dele, né, você emulsiona essa lecitina de soja e faz a aplicação na forma de uma emulsão, e isso facilita a injeção, porque se você for fazer dela numa característica, tem na formulação também, tem um emulsificante, mas se você fosse fazer só a aplicação dela, seria como a questão da aplicação de um óleo. Nem tanto mas de um óleo. Você não consegue distribuir ele de maneira adequada. E por ele ter essa característica que facilitaria a aplicação, o IBAMA entendeu que não poderia ser registrado. Então, assim, até a questão do uso dos produtos como bioestimuladores, ela precisa ser verificada
a gente entende, e esse foi o nosso formato, e a gente teve uma alteração da nossa forma de atuação com relação a isso, com relação ao ELS, até de tirar um pouco o pé do acelerador, né, pé do acelerador com relação à promoção desse produto, porque no entendimento do IBAMA ele precisa do registro. E quem nos disse isso foi o IBAMA, e a gente precisou consultá-los com relação a isso. Então, muitas vezes a gente não pode simplesmente interpretar lá do tipo, eu li aqui a regulamentação e eu entendi que o produto não precisa. E vamos embora. De novo, quem sou eu para falar sobre a atuação de empresas de terceiros? Mas, assim, eu acho que é interessante, é importante sempre ter essa clareza e ter isso tudo bem alinhado com o nosso órgão, com um dos nossos órgãos regulatórios. Né? A gente sabe que é uma questão polêmica. Sim, com certeza. Tinha um produto, ou tem, sei lá, da Peroxychem que eu vi numa demonstração uma vez, chama S-Isco, né? Um surfactante com oxidante e tal. Isso certamente não está registrado, porque você não falou, mas isso é alguma coisa que está no radar ou isso não é usado? Como é que você vê isso? Vamos lá, Marcão. O S-Isco, na verdade, não é um produto. O S-Isco é uma abreviação sobre uma técnica, que é o surfactante in situ soil oxidation. Você está usando um surfactante para te auxiliar no processo de oxidação. Certo. A princípio, desculpa aí que passou uma moto aqui. Os caras estão com tudo aí. Mas então, eu estava comentando, o S-Isco, ele na verdade é uma tecnologia de uma outra empresa, inclusive é uma tecnologia patenteada, uma empresa chamada Ethical Chem, que era uma das empresas que também a EnviroChem representava aqui no Brasil. Certo. Talvez seja meio por aí que a informação chegou. E basicamente o que é uma patente que eles desenvolveram, né, na aplicação de um surfactante para auxiliar no processo de oxidação, porque você vai conseguir diminuir a tensão superficial dos seus contaminantes e aí você vai melhorar o contato com o oxidante. Porque muitas vezes, quando a gente pensa em contaminantes, por exemplo, hidrocarbonetos, que acabam ficando naquela fase residual ali no sobrenadante, é uma dificuldade de fazer a oxidação. A oxidação sempre se dá em meio aquoso. Sim. Então, você no limite só vai conseguir fazer a oxidação naquela interface. Quando você trabalha, por exemplo, com uma aplicação de um surfactante, ou até de um emulsificante para o contaminante, no limite, para você conseguir passar ele para o meio aquoso e fazer um tratamento mais efetivo. Existe essa solução, ela não é uma solução da Peroxychem, né? Ela é uma solução dessa outra empresa que chama Ethical Chem, mas a ideia é essa, o uso do surfactante para auxiliar no processo de oxidação, aumentando ali a sua área de contato, aumentando a efetividade desse processo, principalmente com esses contaminantes que ficariam ali naquela fase sobrenadante, né? Acho que aí tem uma série de técnicas que podem ser trabalhadas com surfactante que de novo, tem que tomar muito cuidado, sim. Mas eu acho que são super efetivas e tem resultados muito interessantes, né? Você também tem o uso de surfactantes para fazer extração, né? Sim. Como o pessoal usou ou usa ainda, né? A questão de fazer soil washing, tem todas essas outras técnicas onde você tenta trazer o contaminante para uma fase onde você consiga trabalhar com ele e aí fazer, por exemplo, uma extração de uma maneira mais eficiente, de um contaminante que tinha uma viscosidade mais alta, que estaria ali em fase livre, e você não consegue fazer a extração. Trabalhando, acho que com uma consciência maior do que você está fazendo, acho que não há problema nenhum no uso dessas técnicas, mas precisa tomar um certo cuidado. Sim. Com relação ao registro, a gente deu entrada no registro de alguns... aliás, a gente começou o processo de fazer o registro desse surfactante, mas aí no meio do caminho as coisas mudaram todas e aí, né, a EnviroChem parou, né, como EnviroChem a gente alterou tudo, então não vai mais atuar, aí a Peroxychem também não atua com surfactantes, então ficou para lá, deixa eu procurar outro. E os concorrentes têm produtos registrados? Assim, quantos oxidantes têm registrado? Quantos redutores têm registrados no Brasil, mais ou menos? Tem alguns. Eu não vou lembrar de cabeça certinho quantos tem. Eu acho que oxidante a gente deve ter aí acredito uns 3, 2 ou 3. Redutor eu acho que... É pouco? Se a gente for pensar que essa questão de registro é uma questão que só existe no Brasil, em nenhum outro lugar do mundo, outros lugares do mundo tem quantos quiserem, né? Só aqui no Brasil que até onde eu
das últimas vezes que eu observei, também do que eu me lembro agora de cabeça, eu acho que a gente tem poucos produtos, né? Tem poucas soluções, muitas vezes são soluções parecidas, né? Tem, acho que dois ou três oxidantes e acho que mais 2 ou 3 redutores, mas, se não me engano, praticamente todos são de consultorias também, então, às vezes, até tem questões de forma de atuação, né? A Peroxiquem, né? Desde sempre, até quando era Enviroquem, nós nunca fomos consultoria ambiental, então a gente nunca teve essa questão de estar vendendo um produto, às vezes, para um concorrente, uma percepção do mercado de tipo, olha, produto, o cara vai me vender o produto, mas ele pode estar querendo, na verdade, é o meu cliente, enfim. A nossa atuação sempre foi muito clara com relação a isso, ou como fazendo esse suporte para as consultorias, trabalhando junto em parceria com as consultorias, e nós, dentro do nosso quadrado, deixa as consultorias no quadrado delas. Eu acho que tem, mas eu acho que a maior parte dos outros produtos são de consultorias. Enfim, acho que é isso. Beleza. E a aplicação, né? A aplicação da injeção que eu já vi e já ouvi barbaridades. As que eu vi foram poucas, as que eu ouvi foram muitas. E a maioria das barbaridades diz respeito à injeção com alta pressão, né? Sei lá, o cara que pede para construir um poço de injeção, injetar com pressão altíssima a ponto de fraturar o poço, né? Sei lá, eu ouvi umas coisas estranhas, malucas, né? Não sei nem por que é feito. Que tipo de aplicações vocês recomendam? Assim, vocês recomendam mais poço por gravidade, poço com pressão, direct push com pressão? O que é o mais comum, o que é o melhor aí? Eu acho que o melhor é o que é adequado para cada site. Acho que já começa nesse primeiro ponto, dentro das limitações que o site apresenta. Às vezes a gente pode achar que uma técnica é muito adequada, às vezes tecnicamente era o ideal para aquele ponto, mas às vezes não pode ser implementada naquela área. Sim. Então, às vezes a gente acaba trabalhando com o bom para poder trabalhar e, assim, não dá para trabalhar com o ótimo, a gente tem que fazer alguma adequação para o bom. Realmente, a gente, como indicação, a tendência é sempre tentar ter um entendimento melhor do modelo conceitual. A partir desse modelo conceitual, você planeja, né, como você vai fazer aquela aplicação num projeto piloto. Para fazer o piloto, você também precisa ter um bom entendimento da área e tentar fazer a aplicação. Eu estou até colocando uns carros na frente aqui dos bois. Vai depender, antes de tudo, de qual é o seu contaminante, qual é o comportamento do seu contaminante em subsuperfície. Baseado nisso, você vai pensar em qual solução você vai trabalhar. Se você está trabalhando com um oxidante é de um jeito, se você está trabalhando com um redutor é outro, se você está trabalhando com um determinado oxidante é de um jeito, se você está trabalhando com um determinado redutor é outro. Depende de cada contaminação, depende de cada reagente que você está usando, vai depender a sua forma de aplicação. Eu acho que, antes de tudo, esse é o principal ponto, é o primeiro ponto. O certo é o que é o correto para o seu caso, para o tipo de produto que você está trabalhando. O começo de tudo está aí. Certo. O segundo ponto que vem a partir vamos pegar exemplos. Vamos falar das aplicações com persulfato de sódio. A gente está falando de aplicações de injeção de soluções aquosas. Então, estamos falando, basicamente, de uma solução que vai se comportar muito parecido com a água. Tem ali algumas questões relativas à densidade de solução e tudo mais, mas é muito similar. Então, aí, nessas situações, a gente pode pensar e tentar fazer essas aplicações de maneira similar como vai se dar o fluxo da água subterrânea. E entendendo isso, a gente vai pensar em fazer a aplicação e a construção tanto do nosso piloto como posteriormente do seu full scale, tendo isso em vista. A princípio, pensando no persulfato, eu seguiria sempre, preferencialmente, através de poços de injeção com a menor pressão possível, para que ele se distribua, a solução de persulfato se distribua o mais naturalmente possível. Isso é uma das vantagens de trabalhar com o persulfato. O persulfato, apesar de ser um oxidante forte, ele é muito estável. Então, assim, ele se mantém no meio por um período mais longo. Falando aí de, muitas vezes, soluções de persulfato pode ficar até mais de mês, 2 meses. Já vimos casos onde ainda havia solução de persulfato até 3 meses. Então, você tem um tempo de residência, você consegue dar tempo de residência. Então, é possível você fazer uma aplicação com calma, a solução seguir junto com o fluxo da água. Lógico, você pode utilizar mecanismos para auxiliar nesse processo. Os processos de oxidação, um pouquinho diferente da redução, os processos de oxidação, ele sempre se dá
por contato. Então, você sempre vai precisar que a sua solução do seu oxidante entre em contato com o seu contaminante. Não vai ter uma condição que o meio vai te ajudar. Não, é o contato, é o jogo de contato. Certo. O pessoal gosta daquelas coisas de desde lá, tipo futebol americano, tem que bater um no outro. Então, fazer isso da forma mais natural possível tem demonstrado para a gente melhores resultados do que aplicações, muitas vezes, como você comentou, da ideia com pressão, querer aplicar quantidades grandes de massa de uma vez. A tendência é que você não tenha, você tem uma grande chance de faturamento, uma grande chance de criar caminhos preferenciais, que é longe de ser o ideal. Então, a princípio, nessas condições, quanto mais natural possível, eu acho que é melhor. E também, quanto melhor for a tua aplicação no entendimento da onde você está querendo tratar, e você ter ali, né, uma aplicação, se for o caso, né, eu pessoalmente gosto mais de trabalhar com poços de injeção discretos, dentro das camadas, onde a gente entenda que tem uma maior permeabilidade e que você tenha uma quantidade maior de massa naqueles pontos também, que é por onde a gente entende que tem que ser feito o tratamento, né? A gente entende que a oxidação é uma técnica de remediação para a destruição de massa de fontes de contaminação, primordialmente. Você pode utilizar essa técnica para outras finalidades. Pode usar a oxidação, por exemplo, para uma mudança de fase. Você pode usar uma oxidação em conjunto com surfactante ou não, às vezes só a própria oxidação, para mobilizar a contaminação que está em fase retida, trazer isso para o meio. Acontece, é natural que aconteça você observar, por exemplo, aplicações onde você tenha uma quantidade muito grande de contaminação retida, e isso vir para a água. Certo. Se isso está no seu plano, está tudo certo, está tudo bem. Agora, se isso não está no seu plano, isso é um problema. Sim. Então, assim, tem que ter muito clareza, porque também são situações que a gente já viu em campo e que acontece, o pessoal achar que do tipo, olha, eu vou fazer aqui uma aplicaçãozinha de oxidante porque eu tenho uma quantidade pequenininha aqui de BTEX, esquece o TPH não tem risco, quem liga para ele? Quem liga para aquela quantidade enorme de óleo que tem lá no meio? Sim. Então, vai lá, faz uma aplicaçãozinha subdimensionada, aparece uma quantidade gigantesca, você mobiliza uma quantidade enorme e, assim, pode ser uma estratégia. Se isso for dentro da sua estratégia, para, de repente, você fazer uma extração física através do bombeamento, perfeito, tá ótimo, tá tudo certo. Você não pode achar que você estava fazendo uma coisa e aconteceu outra. Sim. É nesse caminho aí. Eu, pessoalmente, para a injeção de soluções de persulfato, eu prefiro muito mais poço do que, por exemplo, trabalhar com algum equipamento aí, né, de injeção direta, né, um direct push. Pessoalmente, eu acho porque, não por conta da ferramenta, eu acho que a ferramenta funciona bem se você tiver o recurso necessário para fazer a aplicação e um entendimento adequado do meio, ele pode ser até mais efetivo do que o poço, porque você te dá uma capacidade de mobilização no campo que é muito grande. E você tendo uma investigação muito bem feita de solo, você às vezes consegue fazer as aplicações dentro das camadas, e você consegue fazer em mais pontos, e isso pode ser muito efetivo. A grande questão é que no campo isso não acontece, assim, normalmente não acontece, o pessoal não tem esse entendimento do meio, normalmente está com uma quantidade de diárias contratadas de direct push, e ele tem uma missão, e missão dada é missão cumprida, tantos quilos lá embaixo. Isso, é 5, 10 e 15, vai, injeta essa porcaria. A pressão que precisar, e assim, a gente sabe, tem sites onde não há condição de realmente construir poços, de poder fazer injeção só por gravidade, onde a gente entende que é o mais ideal. Então, às vezes, vai ter que trabalhar nesse formato. O que não é um problema absurdo, tem só que tentar adequar da melhor maneira possível. Tem projetos que muitas vezes acontece isso, o pessoal fica com o equipamento mobilizado durante meses para fazer a aplicação. E tudo bem, existem várias coisas no nosso meio, né, no gerenciamento de áreas contaminadas, que são dados a maior parte, né, são dados de realidade. A coisa é do jeito que ela é, não é como a gente quer que ela seja. Você pode querer o que você quiser, ela é daquele jeito. Agora, como você vai se adaptar àquilo, como você vai trabalhar sobre aquilo para conseguir ter um melhor resultado, isso vai depender bastante, vai depender não só de uma consciência, acho que do consultoria, mas também vai depender de questões comerciais com o seu cliente, de entendimento dele, muitas vezes até de questões até financeiras do seu cliente. Fala, cara, não tem condição de pagar isso, que a gente consegue fazer que se adeque e que seja efetivo. Então tá bom, às vezes não dá, simplesmente fala, olha, isso aqui não vai dar, vai ter que repensar numa outra forma. Acho que muitas vezes a desinformação que a gente tem em alguns pontos no nosso mercado é que torna as coisas um pouco mais complexas. Sim.
Antes tem gente prometendo coisas que não são possíveis. Otávio, você trabalhava muito indo no campo, vendo como o cara estava injetando, vendo se a aplicação do produto estava certo, ajudando no ensaio piloto, ajudando o cara a coletar as amostras para o ensaio de bancada, aprendendo mesmo fazendo, né? Vocês faziam muito isso. E aí vem a pandemia e isso é meio que interrompido, ou sei lá, não sei se é diminuído ou interrompido. E o que vocês estão fazendo a esse respeito agora? Como vocês estão fazendo se você não pode ir no campo? Tenho ido muito menos a campo, né? Bem menos a campo, mas ainda algumas situações a gente acaba indo. Acho que já está aí, né, Marcão? Já faz mais de ano que a gente está nesse processo, né? Dessa situação da pandemia. Houve momentos onde a situação ficou um pouco mais tranquila, onde a gente viu que dava para ter um pouco mais, tomando todos os cuidados que são necessários. Querendo ou não, é trabalho de campo. Não sempre, mas muitas vezes tem espaço, você consegue ter distanciamento, às vezes são áreas abertas, tem situações aí onde a gente consegue trabalhar com um distanciamento legal aí. Então, consegui fazer algumas atividades de campo, né? Eu gosto muito, Paulinho também era maluco, assim, com isso, adorava ir para campo. Né? Então, assim, alguma coisa a gente conseguiu ainda manter dessas atividades. É importante também colocar, né, Marcão, que assim, a gente faz muito desse suporte para as consultorias com relação à aplicação, mas muitas dessas coisas também acabam sendo parcialmente remotas. A gente consegue discutir muitas coisas com o pessoal e ser por telefone, ser por videochamada, às vezes mostrar fotos de exemplos e coisas desse tipo. Não necessariamente, a gente tem aí, né, por exemplo, a coleta de amostra, para ensaios de bancada, a gente já tem aí, né, instruções, bastante coisa documentada, então, assim, a gente consegue compartilhar esse tipo de coisa com as consultorias e eles conseguem executar de maneira adequada, já fazem, né, já está no métier deles fazer esse tipo de coleta, a maior parte do tipo de coleta, então não tem às vezes não tem grande segredo. Às vezes, para aplicação de campo, é sempre bom, tá, principalmente no piloto, nos primeiros dias de aplicação, é sempre interessante, tá, porque gera dúvida, tem ali, às vezes, umas coisinhas ou outras que a gente já tem alguns macetes. Teve de tudo aí durante esse processo com a pandemia. Teve situação onde a gente realmente não conseguiu, teve que ser tudo por telefone. Teve situações onde a gente conseguiu ir, aí faz o suporte e vai tudo bem. Nós estamos indo para o final. E aí, indo para o final, vamos voltar lá no começo. Você tem algum conselho que você daria para o jovem Otávio lá em Itapevi? Falar, não, olha, vai para engenharia, não vai nessa administração... Ou então, não entra nessa barca aí de ser gerente, faz alguma outra coisa. Sei lá, de verdade, eu com certeza não me arrependo de nada, de nenhum desses processos. Apesar de hoje eu trabalhar muito com a questão do gerenciamento de áreas contaminadas, que, de novo, como a gente comentou, né, praticamente não tem administrador, eu acho que a base que eu tive para ter estudado administração ajudou muito por exemplo, a gente ter, né, desenvolvido o trabalho que a gente desenvolveu até hoje. Eu acho que as competências elas precisam ser complementares. Sim. Eu não sei se eu tivesse feito engenharia, se teria funcionado tão bem com o desenvolvimento da empresa junto com o Paulino, do que como por eu ter feito administração. Pessoalmente, eu acho que não. Eu acho que divergências de opiniões, divergências de visões diferentes ajudam muito nesses processos. Então, eu acho que é muito interessante, até para um mecanismo para fazer com que, como uma empresa, como uma atividade empresarial, ela tenha funcionado de maneira adequada. Pessoalmente, eu acho que com relação a isso, eu não tenho certeza, não tenho arrependimento nenhum. Para o jovem Otávio lá de Itapevi, sei lá, acho que deve ter alguma coisa, sempre tem, né? A gente tem algumas reflexões aí, questões pessoais, acho que sempre tem várias coisas que a gente tem, acho que que a gente aprende nesse caminho, mas eu acho que uma das coisas que eu acho que é a gente não ter medo de fazer as mudanças e não ter medo de ir no caminho que a gente entende que é adequado no momento. Sim. Se não der certo, tudo bem, usa isso de aprendizado e bola para frente. Acho que o principal ponto aí não tenha tanto medo das coisas, vai em frente que as coisas vão dar certo. Eu acho que é meio por aí. E se você achava que era de um jeito, de repente vai ser do outro. Sei lá, a impressão que eu tenho, e a gente escuta isso vindo de outros setores também, né? Outros setores, pensando aqui, meio como um brainstorm mesmo, certo. Pensamento bem livre. Assim. Você vê como setores aí ligados à parte de tecnologia, o pessoal acaba estudando e aprendendo o que precisa para aquele desenvolvimento daquilo que eles estão fazendo, né?
Lógico que a formação formal ela é extremamente importante e acho que ela dá a base para muitas coisas fundamentais. Mas acho que a gente também tem formas de aprender e isso está sendo modernizado e a gente observa como outras formas de aprendizados são muito relevantes e têm que serem consideradas também. Acho que a questão do EAD, que veio aí com uma força gigante, tantas formas para a gente aprender, que acho que só essa questão, às vezes, mais quadrada, é um formato, mas não necessariamente a gente precisa ter essa sensação de que é um único formato. Acho que existem diversos formatos. E aí, Otávio, e o futuro? Como é que você vê o futuro do GAC? Como você vê o seu futuro na Peroxiquem? Como você enxerga esse mercado daí, próximo, sei lá, 5 anos, 10 anos? GAC, eu sempre fico pensando, a gente tem ainda tanta área para investigar, tem tanta área para remediar, tem tanta coisa para fazer. E aí, quando a gente pensa, sei lá, em questões no Brasil, a gente praticamente só fala de São Paulo hoje em dia, né? Tem tantas outras áreas para a gente trabalhar que eu acho que tem um futuro muito grande, né? Como gerenciamento de áreas contaminadas. Eu acho que é um setor que ainda tem muito para crescer como mercado. E mesmo em São Paulo, quando a gente pensa, né? Tem tantas áreas de brownfield, a gente tem um déficit habitacional tão absurdo na cidade, assim, tem tanto espaço para a gente desenvolver aí e tornar essas nossas áreas que são subutilizadas ou utilizadas de maneira inadequada, de maneira segura. E, às vezes, o que me vem muito à cabeça é que um sopro na economia aí, um pouco mais de uma pujança, o quanto isso pode trazer de implemento para o nosso mercado e de qualidade de vida para a vida das pessoas, morando em locais mais adequados. Nosso setor vira e mexe para pensar, né? Como a gente, às vezes, dando um pouco de perspectiva nele, né? Às vezes parece quando a gente está falando de alguma série de contaminantes em ppm, ppb, agora falando em partes por trilhão, e o pessoal morando, às vezes, do lado de áreas sem saneamento. Então, às vezes, me dá uma sensação do tipo, cara, e a gente está falando de coisas, de problemas que às vezes me parecem problemas de primeiro mundo num país de terceiro. Mas, ao mesmo tempo, esses problemas estão lá e eles são extremamente relevantes e a gente precisa cuidar deles. Não é porque os outros parecem que as outras questões elas estão mais as claras que essas outras questões não são importantes e precisam ser cuidadas, precisam ser. Então, de certa maneira, me vem muito à cabeça que a gente tem muito espaço para isso ainda. Então, é um setor que me vem à cabeça que não só no país, como eu acho que aqui em São Paulo, aqui na região onde a gente está, tem aí um espaço para crescer muito grande. E como tecnologias e como atuação, eu acho que tem muitas coisas novas acontecendo e que podem vir para cá, né? A gente vê aí, não só para as questões de investigação, não só com relação, por exemplo, a contaminantes emergentes, que são novos compostos que vão precisar ser tratados, como técnicas também de remediação. Eu, pessoalmente, a conferência da ESAS, né, lá em 2019, a gente fez uma apresentação lá que falava sobre combinação de técnicas, a gente falou ali um pouquinho sobre combinar o ISCO com o ISS, né, com a estabilização in situ. Eu, pessoalmente, sou muito fã dessa combinação de técnicas. Eu acho que tem um espaço para esse tipo de aplicação muito grande. Acho que a gente consegue fazer tratamento de áreas muito contaminadas. A gente tem aí já uma série de artigos e tem alguns estudos de caso bem interessantes em áreas altamente contaminadas, né, ao redor do mundo, que foram tratadas nesse formato e que pode ser uma solução tanto para áreas extremamente impactadas, como também às vezes até para questões urbanas, que pode ser bem, bem interessante também. Sou muito fã do contato direto ali do oxidante. Então, se puder fazer ele chegar ali direto ali, eu acho que facilita um pouco. A gente sabe que o meio é muito complexo, essa questão da distribuição é muito complexa. Mas, se de repente a gente tiver condição de fazer isso e fazer isso de maneira adequada, eu acredito muito que, né, nessa linha aí, né, e um pouquinho mais dentro aqui vou meter essa questão da oxidação e tal, eu acho que tem um espaço para crescer bastante esse tipo de aplicação. É isso aí, agora a gente chega na etapa final do podcast, é o momento que o podcast é do convidado, então você pode falar o que você quiser, dar uma mensagem, mandar beijo pra Xuxa, esse tipo de coisa. Poxa, eu queria primeiro agradecer você aí, Marcão, pela oportunidade, achei muito legal participar.
totalmente novo para mim, nunca tinha feito nada nesse formato. Devo ter falado um monte de besteira. Não, falei que era bom. Que não deu para entender, sei lá, deve ter ficado aí, foi do jeito que foi. Eu acho que a gente tem que pôr as caras aí e fazer coisa que às vezes deixa a gente meio fora da zona de conforto. Mas, enfim, eu queria agradecer você, acho que, bom, é difícil falar isso, mas agradecer muito a oportunidade e esse privilégio que eu tive nos últimos 10 anos, né, de ter trabalhado com o Paulino. Eu acho que foi algo muito, muito especial e muito bacana, que eu acho que poucas pessoas têm esse privilégio de poder passar tanto tempo junto com o pai, principalmente trabalhando. Eu acho que isso é um privilégio que eu tive na minha vida. E agradecer também pela parceria que a gente tem, né, com essa parceria que eu tenho, né, com a Peroxiquen aí, que já também de mais de 10 anos, e que está sendo, né, uma parcela muito grande da minha vida profissional. Então, assim, também fico muito feliz e agradeço também eles. E não sei, manda um abraço para todo mundo aí, para o pessoal aí do gerenciamento de áreas contaminadas. A gente conhece bastante gente já aí no mercado, já trabalha faz bastante tempo, acaba trabalhando com diversas consultorias, então conhece uma turma toda aí. Eu não tenho lá muito, como brinquei, né, te comentou, eu não tenho nenhum colega de faculdade no mercado, isso é um fato. Mas a gente fez muitos amigos aí nessa jornada toda aí que a gente tem dentro do setor. Tem pessoas muito bacanas aí no mercado, que a gente foi conhecendo conforme foi trabalhando junto. Tem uma turma toda aí muito, muito bacana. Eu acho que é um mercado que, como todo mercado tem que ser, e eu acho que é saudável, é competitivo, mas eu acho que todo mundo tem raras exceções, mas acho que a grande maioria, o pessoal se respeita muito. É um mercado que eu acho que tem questões complexas como um todo, mas tem coisa muito pior por aí. Eu acho que o nosso mercado é bem legal. Eu acho que o pessoal trabalha no desenvolvimento de manter um nível bom de mercado, de querer aprimorar o conhecimento, de querer aprimorar o mercado. Eu acho muito legal. Eu acho que nesse sentido, tanto o Senac, né, em relação à questão de trazer mais formação para o mercado, a ESAS como uma associação, eu acho que faz um trabalho bem legal para fortalecer o nosso mercado. Sempre há questões, mas eu acho que tem sido um formato bem legal aí. Acho que é isso. Não, legal, tá perfeito. Pô, Otávio, muito obrigado pela força, muito obrigado pela entrevista. Eu gostei bastante da nossa conversa. Espero que você tenha gostado também. E daí você vai voltar outras vezes aí, porque você mostrou excelente desenvoltura aqui na conversa. Pô, legal, Marcos. Se quiser, estou à disposição. A gente pode voltar a conversar. Imagina, a gente não falou nem... Vou dar uma sugestão, não sei se vai ser, pode ser lá no capítulo 150, tá? Porque eu não sei também como é que vai ser isso, mas, poxa, dá para falar, a gente podia falar de questões de redução. Se me deixar falando aí dessa história disso, que é SS também, eu vou falando, e eu não sei, só fica de sugestão aí, tem coisas aí, e eu achei bacana. Legal, tá. Obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, Marcão. Valeu, grande abraço e bom final de semana, né? Pô, vamos aproveitar um pouco, vamos aproveitar aí, né? No meio do feriado, pô, vamos dar uma descansadinha também. Vamos lá. Valeu. Essas foram as palavras de Otávio Rodrigues. Mais uma vez, obrigado a todos e todas por ouvirem. Obrigado, Otávio, pela bela conversa, gostei muito. Nossos amigos e amigas certamente aprenderam muito, da mesma forma que eu aprendi. Então, valeu, Otávio. Recapitulando algumas coisinhas desse episódio aqui. Primeira delas, qualquer produto que for ser injetado no solo ou na água subterrânea com a finalidade de fazer uma remediação precisa ser registrado no IBAMA. A remediação por injeção de um produto sem registro está passível de pesadas multas mesmo. Isso é um negócio proibido, você não deve fazer uma remediação com injeção que utilize um produto não registrado no IBAMA. Especificamente dentro do estado de São Paulo, a DD 38 também exige o registro de produtos remediadores no IBAMA. Então, se você estiver fazendo isso em São Paulo, você estará desrespeitando uma regra do IBAMA e da CETESB. Tem algumas particularidades nisso. Um produto que não é exatamente um remediador, mas, que faz uma bioestimulação, fornece carbono orgânico para os micro-organismos, como, melaço de cana, lactato, lecitina de soja, essas coisas, por incrível que pareça, também precisam ser registradas no IBAMA. Embora elas tenham outro uso, e para esse outro uso elas não precisam ser registradas, se você
for usar isso como um produto para remediação de áreas contaminadas, você precisa do registro. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Ou seja, para injetar alguma coisa comum, como cachaça, se for usado em remediação, tem que ser registrado. Produtos que auxiliam na remediação, mas não são remediadores per se, né? Não são remediadores em si mesmos, como hidróxido de sódio, como cal, bicarbonato de sódio, também precisam de registro. Esse registro, como falou o Otávio, são regidos por uma resolução CONAMA e uma instrução normativa do IBAMA, e não é algo muito simples de se obter. A Peroxiquem, onde o Otávio trabalha como gerente de projetos, tem um produto oxidante, chamado closor persulfato, e um produto redutor, o EHC, registrados no IBAMA. Outro ponto que eu gostaria de relembrar é algo que ele tratou, que o oxidante pode mobilizar o ELNEPL que está eventualmente armazenado nas zonas de baixa permeabilidade. Na história que ele contou, a consultoria tinha uma área com uma concentração baixa de BTEX em fase dissolvida nos postos de monitoramento e tinha TPH também, mas a consultoria desconsiderou o TPH, porque o TPH não apresenta risco. Porém, a presença do TPH em fase dissolvida pode indicar ELNEPL trapeado nas zonas de armazenamento naquela região. Para saber disso, a consultoria devia ter feito uma amostragem de solo adequada, por exemplo, ou então ensaio OIP ou ensaio VOST. Enfim, ao aplicar o oxidante ainda subdimensionado nessa condição, porque ela falou, só tem um pouquinho de BTEX, vamos pôr um pouquinho de oxidante. Então ele está subdimensionado, e havia ELNEPL trapeado ali, e eles não levaram em conta. Essa oxidação subdimensionada acaba aumentando a mobilidade do ELNEPL, ou por oxidar a matéria orgânica que ajuda a reter o ELNEPL ali, ou por alterar a porosidade do solo decorrente da oxidação, ou até da presença dos íons sódio ali, desagregando ali as argilas. Enfim, a aplicação do oxidante persulfato de sódio ali aumenta a mobilidade do óleo que estava retido. Então o óleo estava retido e graças à oxidação subdimensionada passa a não estar mais retido. E agora o consultor não tem mais o BTEX, mas tem fase livre móvel dentro do seu posto de monitoramento, aumentando assim o problema do responsável legal por ter feito um trabalho que não levou em conta as premissas da área, que não fez um modelo conceitual adequado. A culpa certamente não é do oxidante, a culpa é de um modelo conceitual mal feito. Então, esse é o assunto que eu queria retomar, porque o Otávio falou meio rapidamente o que aconteceu ali, né, o que pode acontecer nessa situação, e eu achei interessante a gente retomar aqui e esclarecer o problema. O problema, então, ele coloca um oxidante e aumenta o contaminante. Isso parece maluco, mas ele, ao colocar oxidante, você aumenta a mobilidade de algum contaminante que estava retido, né, que estava ali armazenado nas zonas de baixa permeabilidade. E ao mobilizar, você aumenta a concentração desse contaminante. No final do episódio, o Otávio faz uma bela reflexão. Nós, no gerenciamento de áreas contaminadas, geralmente cuidamos daquele risco estatístico, ou seja, o risco de um caso em 100 mil pessoas contrair câncer, contra um problemão ambiental como a extinção em massa de animais, de mamíferos, a acidificação do oceano acabando com a barreira de corais, ou mesmo de pessoas morando ao lado da área contaminada que nós estamos remediando, mas elas estão morando dentro do esgoto praticamente. Ou então, a gente tendo que se expor, ou as pessoas se expondo por aí, né, essas populações, principalmente as populações mais vulneráveis socialmente, se expondo todos os dias ao vírus SARS-CoV-2. Ver tudo isso dá uma angústia na gente. A gente está aqui cuidando do risco estatístico, mas está acontecendo tudo isso na nossa volta, né? Será que a gente está enxugando gelo? As nossas ações no meio ambiente não são realmente efetivas? O Otávio fala uma coisa interessante. Ele fala que não é porque existem problemas maiores que o problema que aparentemente é menor deixa de existir. Ele continua sendo um problema e deve ser cuidado adequadamente. O nosso papel, como trabalhadores do gerenciamento de áreas contaminadas, está em fazer isso. Então, pessoal, vamos continuar fazendo bem feito o nosso trabalho, obviamente sem perder de vista que existem problemas ambientais que estão fora da nossa área, a gente tem que trabalhar para que eles não existam mais também. Por último, eu gostaria de dizer, mais uma vez, que foi um grande prazer conversar com o Otávio, primeiro pela bela conversa e pelos ensinamentos que ele trouxe para nós, e segundo por ele contar belas histórias do seu convívio com o mestre Paulino Rodrigues.
Eu, da mesma forma que ele, tive o privilégio de trabalhar com meu pai, então eu imagino como deve ter sido gratificante aprender todos os dias com Paulino. Fica aqui então a nossa homenagem a essa bela dupla aí, Otávio e Paulino. Valeu, Otávio. Enfim, é isso. Agradeço aí, Otávio, e agradeço demais aos 35 apoiadores e apoiadoras do canal que possibilitam as minhas pesquisas semanais aqui no podcast e também na newsletter. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e também para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, no Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 303 assinantes da newsletter, 285 inscritos no canal do Telegram, 676 inscritos no canal do YouTube, bastante, 577 seguidoras e seguidores no Instagram e 35 colaboradores e colaboradoras no Apoia-se. Repetindo, se você quiser e se você puder, nos apoie financeiramente por meio da nossa campanha no Apoia-se. O site é apoia.se/ecdambiental. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.